Eduardo vir aqui à frente, ele vai ser o voz de Deus nessa noite. A igreja esteja estendendo a sua mão e vamos orar para que Deus fale através do Eduardo. Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, em cima da palavra que o Eduardo já preparou, ó Deus, para a tua igreja. Senhor, usa a vida dele, ó Deus, que saia da boca dele, ó Deus, sejam palavras proferidas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e que vá direto ao nosso coração, ó Deus, que fique na nossa mente, ó Deus, e que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder compartilhar sobre o amor do Senhor e os seus feitos na vida do seu povo e os seus feitos na história. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha, e o nosso trabalho, como nós cantamos aqui, é somente confiar nele. O trabalho onde nós dormimos, ele está onde muitas vezes nós nem pensamos que ele está. Ele está muitas vezes no nosso quarto quando nós estamos orando. Ele está quando nós estamos aflitos. Ele está quando nós estamos com medo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que se encontra em Josué, capítulo 1. Eu estarei lendo somente o verso 9. Josué 1, 9. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos: não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Vamos abaixar as nossas cabeças? Senhor Deus e Pai, boa noite. Boa noite, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco aqui. Que não seja eu falar, Deus. Estudei, meditei, mas que seja o Seu Espírito livre a falar sobre mim, a falar através do ar que sai da minha boca. Que em nome de Jesus os meus irmãos possam estar, ó Pai, e ver aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para eles. Abra o coração deles. Abra, ó Pai, o coração deles. Se há algum coração duro, Pai, quebra o coração. Traz vida a esse coração. Em nome, ó Pai, de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é: não tenha medo. Seja forte e corajoso. Mas quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes nós olhamos para as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e nós continuamos tendo medo? Nós não acreditamos na Sua palavra, nós muitas vezes damos as costas, muitas vezes não paramos para ouvir a voz de Deus. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Quantas vezes
diante das dificuldades da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso caminhar, com o nosso vizinho, na nossa igreja. Nós ficamos perguntando o porquê. Mas por que estou passando isso no meu trabalho? Mas por que estou passando aquilo em minha casa? Mas por que os meus filhos estão dessa forma? Por que eu não sinto mais a presença do Senhor? Muitas vezes nós indagamos, perguntamos e esquecemos de parar e escutar a voz de Deus. O medo está aqui. Ele é um sentimento que não sabemos muito bem como nós lidamos. Uns o rejeitam e acham que devem viver com medo. Outros enfrentam o medo. Outros pegam e conseguem caminhar diante do medo. Poucos conseguem perceber a importância de se lidar com o medo. Mas e você, meu irmão e minha irmã? Como você lida com o medo? As mudanças na nossa vida trazem medo. O medo gera medo. As mudanças geram medo. Quando mudamos de casa, quando mudamos de emprego, quando mudamos de faculdade, quando mudamos no meio do curso dessa faculdade, de curso, nos causa medo. Quando vamos fazer um vestibular, e hoje foi o Enem, fico imaginando os jovens indo prestar o Enem, muitas vezes com medo, muitas vezes pela cobrança que eles terão em casa, muitas vezes pela cobrança que eles terão dos seus amigos. O inesperado em nossa vida gera medo. E eu quero apresentar aqui para os irmãos um personagem muito especial, chamado Josué. E eu fico imaginando esse homem, um homem que cresceu e viveu e viu Moisés comandar um povo. Viu Moisés tirar um povo através do braço forte do Senhor, da terra do Egito, da terra da servidão. Viu Josué, viu Moisés ir e quando Deus mandou, o mar se abriu. Viu Moisés fazer maravilhas em nome do Senhor. E quando ele é chamado a assumir a coordenadoria de um povo, a chefia de um povo, ele tem medo. E eu fico imaginando Deus falando com ele: prepara-se, prepara-te, você vai comandar esse povo. E ele respondendo para Deus, provavelmente: mas por que eu? Tantas pessoas no meio do povo poderiam estar fazendo esse trabalho, mas por que eu? Eu vou sofrer demais. Esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo que reclama demais, eu não vou conseguir caminhar com eles. Mas Deus pede para ele se preparar. Deus pede para ele olhar para a sua voz e ouvir, e lembrar das coisas que eles passaram desde lá do Egito, ver que Deus estaria com ele, ver que Deus estaria em todo instante com o seu servo, como ele esteve com Moisés. Ele viu as maravilhas de Deus no deserto. Ele viu a coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo no deserto. Ele viu a nuvem em cima do povo para acalmar o calor que eles sentiam no deserto. Ele viu o maná do Senhor descer dos céus. Ele viu a água brotar da rocha, mas ele também viu
um povo pedir um Deus como o dos outros povos. Viu o povo pedir um bezerro de ouro para adorar, se esquecendo do Deus vivo, se esquecendo daquele que chama cada um de nós para a vida, aquele que é porque é, não porque foi criado, que não se fez objeto para ser estudado, mas é porque é. Ele viu um povo caminhar e reclamar demais, e ele teve medo. Ele olhou para as circunstâncias, mas creio eu que Deus o chama para ver as maravilhas que Ele faz. O medo, no hebraico, é iarites, que significa estremecer, recear, temer, estar apavorado. O medo nos paralisa, o medo nos deixa estáticos, o medo nos deixa atônitos. Muitas vezes nós não vamos nem para frente nem para trás, ficamos paralisados. E Josué não poderia sucumbir ao medo, ele precisava guiar o povo do Senhor à terra prometida. Devemos nos preparar para a obra que o Senhor tem dado a cada um de nós. Mais à frente, no verso 2, nós vemos que o Senhor fala da terra que iria dar aos filhos de Israel. Deus havia prometido essa terra a Abraão. Se nós lermos Gênesis 12, 15 e 17, nós vemos as promessas de Deus ao seu servo. A promessa do Senhor de uma grande descendência, a promessa do Senhor a uma terra que mana leite e mel. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Josué precisava muito mais do que coragem. Ele estava prestes a estar entrando em uma terra que o Senhor estaria dando. E dar no hebraico quer dizer Natã. Dar, pôr, estabelecer, conceder, garantir. Muitas vezes olhamos para as promessas do Senhor e nós pensamos que elas ficaram lá no passado, mas elas estão aqui hoje. Elas estão na sua palavra, estão na voz do Senhor, através dos seus servos. Deus tem uma promessa para cada um de nós, irmãos. Ele nos chama a nos preparar para entrar em uma terra, a terra prometida. Deus indica que Josué precisava mais do que coragem. Isso nos leva a um segundo movimento: vencer o medo com coragem. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história minha e da minha filha. Uma história real, que nós tivemos muito medo. Costumeiramente nós acordamos mais ou menos 6 horas da manhã. Tomamos banho, tomamos café, nos preparamos para sair. E nesse dia a Mônica havia saído, porque ela entra mais cedo no trabalho. Eu estava esperando alguns minutinhos. Abro a porta e esqueço a minha bolsa no quarto. A Manu corre para o corredor, aperta o botão do elevador e o elevador estava parado no nosso andar. Ela entra no elevador e aperta o térreo. Eu saio de casa. Cadê a Manu? Ouço o choro dela. Desço as escadas, eu moro no 5º andar. Desço as escadas correndo. Quando chego lá, vou encontrar minha filha. Cadê ela? Apertou o 5º andar. E eu correndo. Brincadeira, de esconde-esconde, brincando comigo. Mas o desespero e eu com medo, irmãos. É engraçado, mas eu fiquei com muito medo. Muito medo.
cada passo, cada degrau, meu coração saía pela boca. Cada passo, cada degrau que eu subia e descia, eu ficava preocupado com ela. Eu sentia e pensava, será que alguém vai pegar ela num dos corredores e vai escondê-la? Será que ela desceu do elevador lá no térreo e correu por estacionamento? Será que algum carro atropelou-a? A sensação que eu tive era que eu não poderia parar, eu não poderia ficar travado e com medo, porque tinha alguém que esperava por mim. E é desse jeito que o nosso Deus faz. Ele não para, Ele trabalha a cada instante e não trava em nenhum instante. A coragem, segundo Mark Twain, um escritor norte-americano, humorista e crítico do racismo, diz que a coragem é a resistência do medo, o domínio do medo, e não a ausência do medo. Quais os medos, meu irmão e minha irmã, têm paralisado você hoje? São os medos do seu trabalho, na sua família? Vivemos em um tempo em que o tempo todo temos medo de quase tudo. E eu lembro quando eu era adolescente, eu não tinha medo de quase nada. Mas hoje eu tenho muito medo. Medo de altura que eu não tinha. Medo de velocidade que eu não tinha. O tempo todo nós passamos por alguns momentos de medo. Temos sempre que estar fazendo o melhor, porque senão nós somos criticados. Às vezes temos medo de não agradar as pessoas. O medo de decepcionar as pessoas. O medo de não cuidar bem das coisas que temos. De estar preso a um casamento em ruínas, da infidelidade. Temos medo também do sucesso e do fracasso. Em nossa vida passamos por situações que nos geram medo. Ficamos paralisados sem ação. Mas Jesus é aquele que nos dá coragem para seguir. Nos dá coragem para prosseguir diante da sua palavra, independente das coisas que aconteçam ao nosso redor. Nele confiamos a nossa vida. O medo se vence com força e coragem. Josué foi incentivado. Ele não estava sozinho. Por 3 vezes, irmãos, nessa passagem, Deus diz ao seu servo: ser forte e corajoso. No verso 6 ele diz: ser forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo. Seja forte e corajoso para fazer o que você foi chamado para fazer. Cada um de nós temos um chamado a realizar. Cada um de nós recebemos um dom do Senhor a exercer em nossa vida. Não devemos ficar paralisados. Devemos trabalhar os dons que nós recebemos e não ficar estáticos com medo. No verso 7, seja forte e muito corajoso. Em outra tradução diz que muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Seja forte e corajoso para viver em intimidade com Deus, mesmo quando tudo ao seu redor dizer não. Mesmo quando as pessoas olharem para você, meu irmão, minha irmã, falarem que você não é capaz. Você não é mesmo por você. Você é capaz porque Jesus te capacita.
Quando disserem que você não pode, você não pode mesmo, mas Jesus pode por você. Ele te faz mais que vencedor. Ele te dá vida e vida em abundância. E Josué 1:9 que nós lemos: ser forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Seja forte e corajoso para não sucumbir ao medo. Você não está sozinho, meu irmão. O Senhor está com você. O Senhor está aqui. O Senhor está agindo na história. O Senhor está agindo na vida da sua família. Deus sabia que Josué não tinha condições de caminhar sozinho. E por isso ele chama Josué e fala: vá, e eu estarei contigo. Faça esse trabalho e eu ficarei contigo em todo o tempo. Entregarei os povos em sua mão. Entregarei a terra prometida a você. Entregarei tudo aquilo que prometi aos seus pais. Tudo que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Tudo que eu prometi a Moisés, entregarei nas suas mãos. E essa palavra, irmãos e irmãs, é para nós hoje. Não é prosperidade financeira, é vida com Deus, intimidade com Deus. E o restante Ele nos dará. Ele pede que nós nos comprometemos também com Ele. Ele pede que nós vivemos com Ele em todo instante. O ser humano, sem Ele, não tem como se autossustentar. O ser humano sem Deus não tem como sobreviver, meus irmãos. Então Ele decide se sacrificar por cada um de nós. Ele decide subir na cruz. Ele decide fazer aquilo que nenhum homem faria por nenhum outro homem. Ele se entrega, mesmo sabendo que nós iríamos errar, mesmo sabendo que nós iríamos negá-lo muitas vezes com as nossas vidas, com os nossos atos. Ele sabia, mas ele sobe ao madeiro. Morte maldita. Mas o interessante é que no terceiro dia Ele ressuscita e nos leva em seu coração. O interessante é que Ele olha para nós e com esperança de vida a cada um de nós, Ele gera vida no nosso coração. Creio eu que Ele estava imaginando nós reunidos aqui na cruz. Que Ele estava olhando para os seus. E sabe o que está passando em nossa cabeça nesse instante. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Ele estará com você, meu irmão, por onde quer que você andar. Deus faz a promessa de estar com Josué e de não abandoná-lo. Quantas vezes as pessoas prometem coisas para nós e não cumprem? Quantas vezes no altar, nós que já casamos, vamos e prometemos: serei fiel na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde. Serei fiel em todo o tempo. Mas quando nós passamos por alguma dificuldade, logo somos trocados. Isso talvez seja a imagem da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade consumista, que troca. É só olharmos para os nossos relacionamentos. Não precisamos ir ao extremo do homem e da mulher, casados. É só olharmos para as nossas amizades. Quando aquela pessoa não corresponde mais, ou ela não pode mais dar nada para mim, eu não tenho mais contato com ela. E as promessas que eu fiz ficam para trás. Mas Deus não é assim.
O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala para cada um de nós, Ele faz. Mas o interessante também é que Deus promete a Josué que estaria com ele e não abandonaria. Isso é muito lindo. Não importa o que eu e você possamos fazer, não importa aquilo que somos, Ele é e faz. Ele sempre está com você, meu irmão. Basicamente, estar com você no hebraico é uma palavra de assistência. É uma palavra que diz que em todo momento, nas lutas, nas tristezas, nas alegrias, nas tribulações, nas noites em claro que passamos, lutando, nos dias ruins, Ele está nos assistindo, Ele está nos socorrendo, Ele dá aos seus enquanto dormem. Ele é aquele que vem e faz maravilhas diante da sua palavra. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Assim como Moisés fizera com Josué, por 2 vezes, falou: seja forte e corajoso. Agora o próprio Deus diz a Josué: seja forte, seja corajoso, não desanime, não desfaleça, não tenha medo, continue a obra que eu estou te dando. O quarto movimento de Deus. Com Deus, nós vencemos o medo com força e coragem. A palavra herança, descrita no verso 6, é usado para descrever a posse futura da terra. Mas no Novo Testamento, teologicamente, ela também é usada. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 versículos que se encontram em 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para cada um de nós. A herança a Josué, ao povo de Deus, da terra prometida, ela se encaixa a nós. A terra prometida, aos céus que o Senhor tem para cada um de nós, de viver o Senhor e louvá-lo o tempo todo. Josué viu o povo errar diversas vezes, como nós também erramos, irmãos. Quantas vezes nós erramos? Viu a misericórdia de Deus também. Ele viu as promessas de Deus serem cumpridas, e elas se cumprem em nossa vida. Quantas noites, quantas orações, quantas intercessões, quantos cultos, quantas vigílias. Deus nos ouve e cumpre as suas promessas. Josué viu o grande eu sou entregar nas mãos do seu povo a terra prometida. Ele viu o povo entrar e conquistar a terra que o Senhor havia dado ao seu povo. Diante dos problemas, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, seja forte, muito corajoso. Deus adverte a seu servo a ter a lei, a ter a palavra do Senhor como condição para a felicidade. Não deixe jamais que esse livro te aparte da sua boca, Josué.
Não deixe que esse livro se aparte da sua boca, meu irmão e minha irmã, porque é o livro que traz vida, é o livro que nós nos deliciamos, é o livro que nós vemos as esperanças e as promessas que o Senhor fez ao seu povo sendo cumpridas. É diante da sua palavra que nós vemos o cuidado do Senhor. Não fique com medo, nem fique assustado. O Senhor estará com você por onde quer que andares. E eu gostaria de voltar à história que eu contei com a minha filha. Correndo para baixo, subindo, com o coração na mão, com o pensamento de alguma coisa de mal acontecer com a minha filha, eu não paralisei, porque o Senhor me deu força, me deu coragem naquele instante. Eu sabia que alguém estava precisando de mim naquele momento. Eu ouvi os choros dela dentro do elevador. Eu não podia ficar paralisado. E no momento em que eu acabo de subir a escada, abro a porta de segurança, a encontro chorando na porta de casa. Eu a abraço. Eu choro. E agradeço a Deus pelo cuidado que Ele teve. Agradeço a Deus porque, mesmo nos momentos difíceis, Ele esteve e Ele está. E em nossa vida, nós passamos por coisas assim ou piores. Tenho certeza que cada irmão já passou por alguma situação difícil. Tenho certeza que cada irmão já viveu ou está vivendo medo. Passamos por momentos de medo. Mas o interessante é que o antônimo de medo é coragem. E a força só vem de Deus. Meu irmão e minha irmã, seja forte e corajoso. Não tenha medo. O Senhor estará com você por onde quer que você andar. Vamos abaixar nossas cabeças. Pai, agradeço, Pai, o Senhor. Agradeço o seu Espírito. Agradeço porque a promessa do Senhor é de estar conosco por onde quer que nós andarmos. E o Senhor pede para cada um de nós, para que nós não tenhamos medo, para sermos fortes e corajosos. O medo nos deixa parados, mas diante do medo, nós temos coragem e temos a força que vem do Senhor. E Jesus um dia foi forte o suficiente e corajoso, porque Ele se deu, porque Ele olhou para nós. Ele poderia ter acabado com todos aqueles que estavam maldizendo Ele. Ele podia ter acabado com o universo naquele instante, porque Ele era Deus. Mas Ele escolheu nos amar. Um amor ágape, que só vem de Deus e que reflete em nossas vidas o perdão que vem de Deus e que nós desejamos nunca mais nos lembrar. E a cruz que nos deu vida através do sangue do Cordeiro, o sangue daquele que nos amou, o sangue daquele que fez aquilo
para nós passarmos, se entregou e amou a cada irmão e a cada irmã aqui. Nos amou primeiro para que nós pudéssemos amá-lo. Sem esse movimento não haveria igreja, não haveria amor, não haveria nada, Senhor. Mas esse movimento é do Senhor para nós. O Senhor nos ama e nós te amamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa visitar cada irmão. O Senhor conhece os seus medos, conhece as suas angústias, conhece os seus anseios, conhece as suas limitações. Mas nessa noite, ó Pai, a sua palavra é confortante. Não tenha medo. Seja forte, corajoso ou corajosa. E eu estarei contigo por onde quer que tu andares.